de número 3. Os irmãos encontraram, digam amém. Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Curve a sua cabeça, por gentileza. Grandioso Deus, poderoso Pai, te damos graças, meu Senhor, pois já podemos sentir a Tua presença aqui nesta noite, já podemos sentir o Teu toque através de cada um dos irmãos que fizeram uso deste microfone nesta noite. Pai querido, agora pedimos que o Senhor continue falando conosco através da ministração da Tua palavra. Pai querido, faça conforme o Teu querer, em o nome santo de Jesus, em nome de Jesus. Meus queridos, nós vamos dar continuidade nessa noite a partir do versículo de número 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. A primeira coisa que nós paramos um pouquinho para pensar é se é fácil se gloriar na tribulação. Gloriar-se nas tribulações. Nós vivemos em um mundo onde o espírito dos amigos de Jó, ele tem permeado até mesmo dentro da igreja, aonde algumas pessoas pensam que ser cristão é estar numa redoma de vidro, protegido de qualquer aflição, de qualquer problema. E aí quando o irmão fica doente, alguém já diz que estava em pecado, bater carro está em pecado, roubar carro está em pecado. Mas nós estamos sujeitos a todas estas coisas. Só tem uma diferença. É porque quando essas coisas acontecem na minha e na sua vida, é com a permissão de Deus. E Deus não somente tem que permitir, mas Ele tem que ter um propósito para cada uma destas aflições. Então, quando nós passamos por tribulações, Deus tem um propósito para cada tribulação que eu e você passamos. E quando nós passamos por tribulações, nós estamos dependentes inteiramente da graça de Deus. Porque o homem lá fora, o ímpio, quando ele está passando por aflições, por problemas financeiros, por percas, ele acaba dando cabo muitas vezes da sua própria vida. Mas nós, quando estamos passando por aflições e por dificuldade, nós entendemos que pode até fugir as coisas do meu controle, mas as coisas nunca vai fugir do controle de Deus. Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle das tuas finanças, Deus está no controle da tua casa, Deus está cuidando de todas as coisas. E quando as aflições vêm, quando as dificuldades vêm, é porque por meio das tribulações, Deus esculpe Cristo, o caráter de Cristo na minha vida e na sua vida. Ei, deixa eu te contar um segredinho nessa noite. Se você está passando por aflições, se você está passando por dificuldade, Deus está esculpindo
refletindo o caráter, a beleza de Cristo sobre a minha vida e sobre a sua vida, e é por isso que as aflições não é motivo de tristecer, não é motivo de murmurar, não é motivo de reclamar, mas as aflições é motivo de glorificação ao nome do Senhor. As grandes lições da vida, nós aprendemos nas aflições. Tem um hino da harpa que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. As tribulações, que são muitas, mas elas não vêm para nos derrubar, ela não vem para nos lançar ao solo, ela não vem para fazer com que eu e você pare, mas as aflições que sobrevêm à minha e à sua vida é apenas para limpar, é apenas para tirar aquilo que ainda precisa ser corrigido, precisa ser tirado, precisa ser aprendido por mim e por você. Você lembra do Salmo 119, o versículo de número 31, o rei Davi, ele vai afirmar assim, dizendo: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi-me bom ter passado pelas aflições, porque assim eu aprendi os teus decretos. Ei, querido, quanto mais aflição, mais experiência, mais vitória, e mais você reconhece o poder que Deus tem sobre as aflições, o poder que Deus tem sobre as tempestades, o poder que Deus tem sobre todas as coisas, é através das aflições que nós compreendemos isso. O patriarca Jó, no capítulo de número 42, no versículo de número 5, ele diz assim: antes do sofrimento, eu conheci a Deus só de ouvir falar, mas por meio do sofrimento, seus olhos puderam contemplar o Senhor. Antes das aflições, nós conhecíamos Deus pelos testemunhos, pelas pessoas que falavam, pelas pessoas que diziam sobre os milagres, mas quando ele experimentou, ele diz: eu não conheço mais só de ouvir falar, eu posso dizer por experiência própria, que o meu Redentor vive para todo sempre. Você conhece Deus de ouvir falar, ou você conhece Deus de experiência com Ele? Porque é muito bonito, e é muito maravilhoso os testemunhos, né? Mas tem gente que só conta testemunho dos outros. Ah, porque lá não sei aonde fulano estava passando por isso e foi abençoado. Ah, porque lá não sei aonde um parente de não sei das quantas, não sei de quem, aconteceu isso com ele e ele foi vitorioso. Conhece Deus, mas dos outros ouvi falar. Mas quando ele passa pelas aflições, quando ele passa pelas dificuldades, aí ele pode dizer: isto aconteceu na minha vida, eu pensava que era o fim, mas Deus se levantou e me deu a vitória, e hoje eu posso louvar e dizer: o meu Deus é poderoso. Através das experiências. Então é motivo de glorificarmos ao nome do Senhor. Eu costumo dizer que se você não passou ainda por aflições, fica tranquilo, o seu dia vai chegar. O momento vai chegar. Você precisa ter experiências com Deus. Nós precisamos ter experiências com Deus. E eu até te digo uma coisa: cuidado quando você deseja o que o outro tem.
Porque desejar o dom que o irmão tem, desejar a sabedoria que o outro tem, é fácil. Agora, passar pelo caminho que a pessoa passou, é que é difícil. Então, saiba que quando você está pedindo aquilo que o outro tem, você não está pedindo somente o dom, você está pedindo para passar pelo caminho por onde ele passou. Versículo de número 4. E a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Irmãos, observe que a perseverança, ela produz experiência. Essa palavra grega, dokime, que traduzido por experiência, significa literalmente algo provado, algo que foi provado no fogo. Esta palavra, ela é muito usada para poder descrever o metal sendo submetido ao preparo, a altas temperaturas, para poder ser provado, para poder ser preparado, para que hoje você pudesse pegar aquela ferramenta e dizer assim: olha, essa ferramenta ela é muito boa, essa ferramenta ela ajuda demais, essa ferramenta ela adianta o trabalho, ela adianta o serviço, mas esta ferramenta ela teve que levar pancada, ela teve que passar pelo fogo, ela teve que passar no esmeril, ela teve que passar por muitas dificuldades, ela teve que passar por muitas aflições. E aí deixa eu profetizar sobre a sua vida. Você está passando por aflições, mas você é uma ferramenta nas mãos de Deus, a ferramenta que Deus usa para poder ganhar almas, para que o reino de Deus ele possa avançar através de você. Eu me lembro de um certo pastor, ele estava viagem em um certo local, e aí ele foi tomar uma garapa. Deixa eu explicar, porque em alguns lugares garapa é outra coisa, né? Ele foi tomar um caldo de cana, né? Em alguns lugares é garapa, mas em outros lugares garapa é outra coisa, né, irmão Clécio? Aqui é garapa, mas em outros lugares é outras coisas, em outro lugar. E aí ele foi tomar um caldo de cana. E aí ele chegou: eu queria um caldo de cana. E aí o rapaz pegou aquela cana, cortou e colocou lá no moedor. Passou. Quando saiu lá do outro lado, ele pegou aquele bagaço, dobrou o bagaço e foi colocar de novo. Quando ele foi colocar de novo, falou: peraí, rapaz, você não quero bagaço não. Aquele homem olhou para ele e disse assim: o senhor é pastor, né? O senhor pode entender muito de Bíblia, mas de caldo de cana entendo eu. O melhor caldo sai dessa segunda vez que ela é passada no moedor. Na hora, o Espírito Santo de Deus falou com ele e disse que quando nós estamos sendo passados no moedor, você pode até estar sofrendo, você pode até estar chorando, mas tem um caldo que está saindo lá do outro lado, para poder alimentar a sua família, para poder alimentar aqueles que estão à sua volta. Então é necessário que eu e você padeçamos aflições, dificuldades, perseguições, mas o nome do Senhor está sendo glorificado através da minha aflição, através da sua aflição. Um exemplo muito claro disso é a experiência de Davi. Porque Davi, quando ele foi lutar com o gigante Golias, Saul disse assim: não, veste aqui a minha armadura. Aí ele nunca tinha provado aquela armadura, nunca tinha vestido aquela armadura. Aí ele falou: não,
é melhor eu ir sem armadura, porque eu não posso usar uma armadura que eu ainda não provei. A armadura, primeiro ela tem que ser testada. Primeiro ela tem que ser provada. Ei, escute bem o que eu vou dizer para você. Não se contente somente com o culto de domingo. Não se contente em sentir a presença de Deus somente no domingo. Queira sentir a presença de Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no outro domingo. Queira sentir a presença de Deus em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho, em julho, em agosto, em setembro, em outubro, novembro e dezembro. Ei, não aceite perder a presença de Deus, sequer por um segundo. As experiências não nos afastam de Deus. As experiências nos traz para mais próximo de Deus. Olha o versículo 5 aí. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a experiência, ela produz a esperança. E não é uma esperança qualquer, como eu tenho esperança no dia de amanhã, como eu tenho esperança em algum projeto que eu tenho para alcançar na minha vida. Não é somente isso, mas é uma esperança segura. Sabe por quê? Porque você diz assim: eu sei em quem eu tenho crido. É uma experiência segura, essa esperança segura, ela não produz decepção. Sabe por quê? Porque você pode decepcionar-se com o homem, você pode decepcionar com o pai, você pode decepcionar com a mãe, você pode decepcionar com o irmão, você pode decepcionar com o pastor, você pode decepcionar com os irmãos, mas Deus, Ele não te decepciona nunca. Se Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir todas as promessas dele sobre a minha e a sua vida. Escute bem. Aonde está a sua esperança? Tem um ditado aí fora que diz que a esperança é o quê? A última que morre. É porque a esperança não está em Jesus. Porque se a esperança estiver em Jesus, ela até morreu, mas ao terceiro dia ela ressuscitou. A justificação é algo tão glorioso, é algo tão maravilhoso de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, que faz com que eu e você possamos andar na contramão do mundo, enquanto o mundo está olhando e dizendo, mas não tem esperança, o mundo está indo de mal a pior, não podemos ver solução para este mundo, mas nós olhamos e dizemos assim: pode o mundo virar pelo avesso, mas eu sei que o meu Redentor, Ele vive, eu sei em quem eu tenho crido. Então pode se levantar quem quiser, pode se levantar o que quiser, mas Deus estando no seu barco, o barco vai bem, vai em direção a Jerusalém celeste. Mas uma coisa que chama a atenção no versículo 5, é que assim como o Espírito Santo, ele foi derramado sobre a igreja, o amor de Deus, ele também é derramado sobre a minha e sobre a sua vida. Ou seja, o amor de Deus que é derramado sobre a minha e sobre a sua vida, não é gotas, não é pingos, não é sobras,
mas vai ser totalmente derramado o amor de Deus sobre a sua vida. É algo grande, é algo abundante, não nos é dado por medida, não é nos dado por limitação, mas é derramado de forma grandiosa. Sabe o que alegra o meu coração? É porque o amor de Deus, Ele encharcou a nossa vida e o nosso coração. Porque Deus, Ele não é que, Ele sabe bem o que é o amor, não. Ele conhece o amor, não. Ele é o amor. Deus é amor. Esse sublime amor de Deus, pela minha vida e pela sua vida, não foi despertado depois da cruz. Deus amou o mundo depois da cruz. Não, Ele amou antes. O amor de Deus é que levou Ele até a cruz. O texto áureo da Bíblia Sagrada, que todo cristão sabe de cor e salteado, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o melhor que Ele tinha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já parou para pensar no tamanho do amor de Deus para com você? É um amor que foi derramado de forma grandiosa, quando nós ainda não merecíamos. Ou será que você, se eu perguntar aqui, se alguém tem coragem de morrer por uma pessoa, será que alguém tem? Talvez por um filho, eu acho que a gente até encontra alguém que tem coragem de morrer. Mas morrer por alguém que o desprezava, morrer por alguém que não queria conta com ele, somente o amor de Deus é que pode fazer isso. É motivo de você glorificar a Deus. Eu costumo dizer que se Deus não te der mais nada, o que Ele já fez por mim, por você, é suficiente para você adorar e exaltar ao poder desse Deus. Porque tem gente que diz assim, o melhor de Deus está por vir. Discordo, em número, gênero e grau. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus foi o seu Filho, Jesus Cristo. Aí alguém fala assim, pastor, mas e o arrebatamento da igreja? E morar no céu? Se Jesus não tivesse vindo, não tinha arrebatamento, não tinha salvação, não tinha céu. Então o melhor de Deus já foi enviado por mim e por você. Só basta você aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Aceitar o sacrifício dele na cruz do Calvário. E todas as bênçãos reservadas nas regiões celestiais serão derramadas de forma grandiosa sobre a minha vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aonde você colocar a planta dos seus pés, será abençoado. Por causa do amor de Deus. Olha o versículo 6, 7 e 8. 6, 7
e 8 do capítulo 5. Diz assim: pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente haveria quem morresse por um homem justo. Mesmo assim, poderia ser que por um homem bondoso alguém ousasse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu. Primeira coisa, o amor de Deus é algo que eu e você não merecemos. Não merecíamos, pastor? Não merecemos. Não merecemos o amor tão grandioso de Deus sobre a minha e a sua vida. É só pela graça de Deus. A causa do amor de Deus, ela não está em algo que você fez, mas está firmada naquilo que o seu filho fez na cruz do Calvário por mim e por você. Paulo vai dizer no texto que nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos de Deus. Olha as qualidades. Vou repetir: fracos, ímpios, pecadores e inimigos de Deus. Qualidades, né? Irmãos, o homem, ele pode até querer, mas pensa um pouquinho. Imagina Cristo morrendo na cruz do Calvário por aqueles que o negaram, por aqueles que gritaram bem alto: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Porque quando Cristo estava na cruz do Calvário, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Acabando com aquele pensamento daqueles irmãos do século 21, que tem o espírito do João, discípulo do amor, não é chamado por todo mundo discípulo do amor. Mas quando ele saiu para pregar um certo dia, e não quiseram ouvir ele voltou todo emburrado. Jesus pergunta para ele o que estava acontecendo. Ele diz: não, é porque eu saí para pregar, não quiseram me ouvir. Eu posso pedir para cair fogo do céu e matar todo mundo? Discípulo do amor. Tem muitos crentes hoje com esse espírito. Eu vou orar, Deus vai matar. Você vai ver, você está mexendo com quem tem intimidade com Deus. Você vai para a cama até me pedir perdão. Crente macumbeiro. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia, a palavra de Deus, ela ensina para mim e para você que você não deve amar somente os seus amigos, mas você deve amar muito mais os seus inimigos. Você deve orar por aqueles que lhe perseguem. Você deve orar por aqueles que falam mal de você. Você deve orar, interceder por aqueles que se levantam contra você. Por que nós não recebemos o amor de Deus derramado? Foi só um chuvisco, não, foi derramado. Então, se Cristo, ele orou pelos seus algozes, você devemos orar também. Eu gosto sempre de dizer que aquilo que você ora para os outros, Deus faz primeiro com você.
Se você orar para Deus dar saúde para o teu vizinho, a saúde vai chegar na tua casa. Se você orar pela vida financeira do teu vizinho, a vida financeira abençoada vai chegar na sua casa. Mas se você orar para ele morrer, chegar primeiro. O amor de Deus, ele é provado. A manifestação do amor de Deus se deu pela questão histórica da cruz. Ele provou o seu amor por mim, por você, a ponto de morrer por nós, a ponto de se entregar por nós. Consegue pensar no teu Jesus na cruz? Ou a igreja não pensa na cruz? Antigamente as mensagens eram sobre a cruz, sobre o sacrifício de Cristo, sobre a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Você consegue ver o teu Jesus na cruz do Calvário sangrando? Procurando ali alguém que pudesse estar junto com ele naquele momento e não encontrar. Lázaro não estava lá. Ele ali sofrendo. Ele poderia ter arrancado aquela cruz, descido de lá. Ele poderia ter rogado aos anjos e Deus mandaria uma legião para poder tirar ele daquela situação. Mas ele foi até o fim, para que hoje eu e você tivéssemos oportunidade de estarmos aqui com as mãos levantadas e glorificando ao nome dele, pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Ele nos deu uma nova direção, ele nos deu um novo caminho, ele nos deu a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. Ele dá o seu filho. Ele dá tudo de si mesmo. Ele vai fazer isso não por aqueles que nutriam amor por ele, mas aqueles que tinham ódio. Aqueles que viravam as costas por ele. Aqueles que eram seus inimigos. Mas ele não morreu só por alguns. Ele não morreu somente por aqueles que estavam andando com ele, os discípulos, mas ele morreu por todos nós. A intensidade desse amor de Deus é algo que o ser humano não consegue compreender, é algo que o ser humano não consegue entender, esse amor. Uma coisa eu posso garantir para você: o amor de Deus, ele é derramado ainda hoje sobre a minha vida e sobre a sua vida, para poder te ensinar a amar aquele que lhe persegue, amar aquele que muitas vezes quer ver o seu mal, mas você entrega na mão de Deus e diz: Deus, o Senhor é justo juiz, toma conta. Por quê? Porque muitas vezes alguém está te perseguindo, não é porque não gosta de você. Deus está usando aquela oportunidade para você crescer. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver aquele homem, aquele rei, encontra uma pessoa que tinha uma dívida para com ele, uma dívida impagável. E
quando ele faz a conta, ele fala que não consegue pagar. Aquele homem poderia prender ele por causa da dívida, mas ele prefere perdoar a sua dívida. Aquele homem sai lá fora, e quando ele está andando, ele encontra alguém que também lhe devia muito menos do que ele tinha acabado de ser perdoado. O que aquele homem esperava é que ele encontrasse com aquele homem e falasse assim: olha, a dívida que você tem comigo, eu te perdoo. Mas ele viu naquilo uma forma de lucrar mais. Agora eu não tenho mais dívida, então tudo que entrar é lucro. Eu vou cobrar, e se você não pagar, eu vou te prender. Só que aquele homem ficou sabendo, e ele chama ele e fala: você não deveria ter feito o mesmo que eu fiz? E olha que a dívida era muito mais. Sabe o que é isso? As ofensas que fazem contra você, os pecados que cometem contra você, não chega perto do pecado que você cometeu contra Deus, do pecado que você cometeu contra a santidade de Deus. E ele, sem questionar, ele lhe perdoou, e a única coisa que ele espera é que você vá e perdoe também. Vá e perdoe também. Libera o perdão, libera o perdão. Porque quem não perdoa não pode ser perdoado por Deus. Por isso que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas continuam vivendo a mesma vida, porque estão com pecados retidos, porque não aprendeu a liberar perdão. Você vai conversar com as pessoas, parece que tem um pé de losna plantado na alma. Vou traduzir: tem um pé de boldo plantado na alma. Você vai conversar, de repente você ouve: não perdoa o meu pai, não perdoa minha mãe, não perdoa o meu patrão, não perdoa o pastor, não perdoa o fulano, não perdoa o ciclano. Ei, quem sente a presença de Deus, até o rosto se transfigura, quanto mais o coração. Versículo 9 e 10. Vem, pois, ou melhor, 9 e 10. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, Paulo ele vem falando sobre o amor de Deus. Depois ele vem falar sobre as consequências da morte de Cristo na cruz. E é interessante porque a justificação, ela não é somente uma sentença passada por um juiz, mas é também o perdão concedido por um pai. E o que alegra o meu coração nesse texto, no versículo 10, versículo 9 e 10, é porque ele diz assim, ó: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua. Irmão,
Deus fez o que ele fez quando nós éramos inimigos, imagine agora que nós somos amigos. E ele demonstrou tão grande amor quando nós estávamos distante de Deus, estávamos separados de Deus, quanto mais agora que nós fomos reconciliados com Deus. E aqui, só um pontinho escatológico, rapidinho. Versículo 9. Porque se nós, ou melhor, versículo 9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E antes, ele já demonstrou tão grande amor, quanto mais agora, que nós estamos reconciliados. Você está achando que ele vai te deixar ir para a ira? Não, ele vai te livrar da ira. Ele vai te livrar da grande tribulação. Porque tem gente que acha que vai passar pela grande tribulação. Se quiser passar, pode passar, é uma escolha sua. A Bíblia diz que não. Ele demonstrou esse tão grande amor. Por isso que a Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, não subiu até o coração do homem, é o que Deus tem preparado para mim e para você. É o que Deus tem preparado. Tome cuidado quando o inimigo começar a jogar o teu passado no seu rosto. Porque o inimigo, ele gosta de jogar o passado no rosto. O diabo ama o passado. Aí tudo, ele vai lá no seu ouvido. Ah, você está aí feliz, mas você lembra que em 1900 e bolinha, você caiu. Ano, esse ano eu estou sentindo a presença de Deus, esse ano eu estou cheio da graça, aí de repente vem o inimigo e mostra o seu passado. Mas teve um ano que você estava desse jeito e de repente você esfriou. Deixa eu te ensinar um segredo. Quando o inimigo lançar o seu passado no seu rosto, lança o futuro dele no rosto dele. Porque ele gosta do passado, porque o passado dele é lindo, era anjo de luz. Mas ele não gosta do futuro, porque no futuro ele vai ser lançado no lago de fogo. Então quando ele vir lançar o teu passado no seu rosto, você diz, mas então deixa eu te lembrar, o teu futuro já está reservado, o lago de fogo e enxofre, mas eu fui lavado pelo sangue de Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, eu alcancei o perdão, eu alcancei a justificação, esse pecado que você está dizendo, ele foi lançado no lago de fogo e dele ele não se lembra mais. A justificação, ela vai sempre levar à glorificação. Porque as suas transgressões, elas foram imputadas em Cristo, na cruz do Calvário. E ao mesmo tempo que foi imputado em Cristo, na conta de Cristo, o meu e os seus pecados, foi creditado na sua conta a justificação.
muitas vezes nós nos entristecemos porque queremos alcançar aquilo que Deus nos prometeu com tanta vontade, e acabamos querendo encurtar o caminho. Nós queremos queimar etapas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O que é teu, ninguém pode tirar. Mas o que é no tempo de Deus, ele só vai chegar no tempo de Deus na sua vida. E primeiro ele te prepara. Primeiro Deus vai te preparar para depois ele poder te colocar lá. Imagina se José tivesse sido levado ao palácio assim que ele revelou o sonho lá do copeiro e do padeiro. E quando ele revela o sonho do copeiro e do padeiro, ele diz: quando você chegar lá, você lembra de mim. O homem esqueceu por 3 anos. 3 anos. Só que tem uma coisa: quando Deus quer, quando chega o momento de Deus realizar na sua vida, ele dá sono, ele tira sono, ele dá sonho, ele tira sonho, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, ele proporciona para que o milagre de Deus aconteça na sua vida. Se ele tivesse ido naquela hora, ele seria ali mais um dos serviçais do palácio. Mas nesses 3 anos, Deus estava criando um novo cargo. Deus estava criando o cargo de governador do Egito para que ele pudesse assumir. Sabe por que você ainda não recebeu aquilo que você tanto tem pedido? É porque Deus vai te dar muito mais além daquilo que você está pedindo. Se coloque de pé, por gentileza. Deus tem propósitos na minha e na sua tribulação. É um privilégio para cada um de nós ser escolhido por Deus para ser provado. Eu ouvi uma certa feita e eu guardei isso. Que Deus não dá uma luta maior do que você pode suportar. Então, se Deus te deu uma luta pequenininha, é porque você ainda é pequenininho. Mas se Ele te deu uma luta grande, robusta, é motivo de glorificar a Deus, porque Ele também te vê desta forma diante dEle. Então aprenda a glorificar a Deus no dia da provação, no dia da aflição, no dia da dificuldade. E você verá. Tiago, ele fala sobre as provas e as aflições. E lendo o livro de Tiago, eu entendo que todos nós passamos por diversas provas. Só que você há de convir comigo que alguns parece que passa pela prova de avião a jato. Você vai ver, já saiu da prova. Outros passam pela prova de avião supersônico. Outros passam naquele carro de Fórmula 1. Outros passam de Fiat 147.
outros passam de bicicleta, outros passam andando, outros passam engatinhando, outros passam se arrastando. Mas observe, todos passam. A prova não é o lugar da sua morte. Deus está com você na aflição. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Maravilhoso Deus e bendito Pai, no nome de Jesus. Te rendemos graças, louvores, pois o Senhor é fiel e tem cuidado de cada um de nós. Pai querido, nos ensina a glorificar ao Senhor em meio à aflição, nos ensina a glorificar ao Senhor em meio às dificuldades. Pai querido, nos capacita, Senhor Deus amado, para poder adorar e exaltar o Teu santo nome. Ó Deus querido, verdadeiramente te pedimos, Senhor Deus amado, que o Teu Espírito Santo esteja ao nosso lado neste momento, nos orientando, nos direcionando, para que possamos entender, Senhor Deus amado, que o Senhor tem um propósito no meio de cada aflição, no meio de cada dificuldade. Pai querido, eu não sei como cada um dos Teus filhos adentraram aqui nesta noite, mas eu te faço um pedido. Visita, Senhor Deus amado, lá, visita a família dos Teus filhos. Pai querido, que o Senhor venha repreender, Senhor Deus amado, toda seta do inimigo, venha repreender, Senhor Deus amado, todo o mal, fazendo, Senhor Deus amado, com que os Teus filhos possam, Senhor Deus amado, ver a vitória, Senhor Deus amado, chegar, mesmo em meio à aflição, poder glorificar e exaltar o Teu nome, pois, Senhor Deus amado, o Senhor irá mostrar que está com eles em todos os momentos. Assim nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, em o nome santo de Jesus, em nome de Jesus. Podeis assentar, queridos, 2 minutos.